Buongiorno, maestro. It's me, David, com um chapeuzinho do encanador italiano. O Mario, não sei se o senhor gosta de jogar videogame, eu adoro. Esse é o meu mascote de minha série de jogos preferida. Talvez a segunda série preferida. Bom dia para todos que estão na sala. Vou tentar explicar para vocês um pouco sobre Pedagogia do Oprimido. Esse grande livro, recomendo fortemente que todos o leiam. Não vou poder falar do livro na íntegra, porque é muita coisa para ser assimilada, mas eu anotei algumas partes que eu considerei essenciais aqui e vou compartilhar com vocês. Vamos lá! Paulo Freire destaca, em Pedagogia do Oprimido, que Marx nunca procurou destruir a subjetividade, mas o subjetivismo. Inclusive, eu fiz uma apresentação sobre esse tópico numa aula de Fundamentos de Sociologia, com a professora Raquel Punk, após ter lido sobre essa questão em Herbert Marcuse, interpretando Karl Marx. Em Ideologia Alemã, há breves passagens que Karl Marx pontua que por mais opressor que o mundo seja, nós ainda podemos ser donos da nossa própria cabeça, cuidar de nossos próprios pensamentos e, por conseguinte, das subjetividades. Porque pode parecer algo simplório, mas são as nossas subjetividades que constroem o mundo em que cada um de nós reside. E Paulo Freire ressalta, por diversas vezes, não há homens sem mundos, sem estes estarem em relação uns com os outros, porque não é possível ser assim sozinho, assim como não é possível ser assim se todos forem o mesmo. Por isso meu TCC é sobre neurodiversidade. Não canso de falar que cada um de nós possui um cérebro e a própria vida. Não adianta querer de fato saber como o outro se enxerga ou se sente. Isso é algo que compete a cada um individualmente. Agora, ao dizer isso, por exemplo, falo porque me importo comigo, mas preciso que vocês se importem consigo próprios para poder me importar comigo e vice-versa. Por isso as pessoas são importantes. Nós não somos especiais, mas somos imprescindíveis de nós mesmos. Por isso deve-se reconhecer, tolerar e aceitar a existência do próximo, e não querer exterminá-lo ou assimilá-lo no nível hierárquico de igualdade. Outra questão muito legal da Pedagogia do Oprimido é que, para combater a opressão, diferente do que eu pensava, isso não é apenas um problema do opressor, que é aquele que age mal com os outros, mas é preciso, na situação do oprimido, ter e expor sua voz mediante a opressão, para que injustiças não sejam cometidas, e fazer isso até que o opressor reconheça a existência de seu adversário político, tal como ser vivente. Lendo William Reich, tenho um respaldo para afirmar um pensamento que sempre tive e que compete à ideia apresentada por Freire, a de que o oprimido deve se expor como tal. É que William Reich questiona se a sociedade deve ser vista sempre como vítima das circunstâncias, como massa manipulada, porque há muita gente para eximir toda a culpa. Não é possível que nesse mar de gente não hajam mais pessoas observando o que realmente está acontecendo com o mundo. E reforço isso constantemente em sala, inclusive, falando de agora, 2021, apesar de Reich e Freire estarem se referindo às dificuldades de outras épocas, o que nunca vai cessar. Problemas sempre vão existir, mas nós temos que aprender a conviver com eles e nunca deixá-los eles se aprofundarem ao nível a que estamos vivenciando agora, que é a calamidade pública. Voltando à subjetividade. Paulo Freire faz distinção entre subjetividade e subjetivismo, tal como em sala o professor expôs a diferença entre individualidade e individualismo. Subjetivismo é tal como o psicologismo, um problema, por se tratar de um vício, exposto pelo sufixo ismo, que, como tantos frisam, denota algum tipo de doença, como o fanatismo, no qual o sujeito para de pensar e agir por si, para focar toda a sua energia em defender aquilo que ele acha que o representa. Bolsonaro, mito, bolsonarismo, bolsominions, acho que vocês conseguem fazer o link entre as coisas, né? A realidade composta pelos homens parte de suas relações subjetivas que compõem o mundo que o cerca. E esse mundo pode se voltar contra ele, caso ele não tenha domínio sobre suas relações de pensamento, a dita praxis. Praxis
é reflexão e ação, e não blá blá blá, como diria Paulo Freire. É preciso mais do que apenas militar por causas, mas dispor as possibilidades das pessoas alcançarem a verdade de suas próprias realidades e não ficar afundadas nas ilusões que lhes forem impostas. Pedagogia do oprimido, portanto, é igual, é a pedagogia dos homens lutando contra a sua exploração. Os homens devem ter forças para lutar por si próprios. Quanto aos opressores, estes sempre farão um jogo duplo, como presenciamos diversas vezes no governo Bolsonaro. Mais uma vez, esse governo é cheio de exemplos, em que aqueles que detêm o poder se farão de vítimas. Sabem como os ricos que falam assim: se eles tirarem todo o meu dinheiro, eu não vou poder te pagar, vou ter que fechar a minha empresa e você vai perder seu emprego. E eu que compartilhava meu dinheiro com você assim com a maior alegria, não ganhava nada por isso, nada. O dinheiro era do dono da van, ele dava com a maior paixão e alegria para os seus funcionários, pessoa de bom coração, pessoa idônea, um verdadeiro exemplo de ser humano. Mas enfim, mas nós devemos fazer isso também, não só pelos fragilizados, mas porque pôr os opressores em seus próprios e devidos lugares também é lhes garantir a humanidade, é reconhecer que eles existem e saber que a existência deles tem um valor, tem um peso nesse mundo e prejudica os oprimidos, e assim como eles ganham benefícios com isso, se eles não percebem o quanto eles ganham com isso, eles têm que aprender que o peso deles no mundo não é nulo. Eles fazem uma diferença muito grande. Inclusive não só para as pessoas, mas para o próprio planeta, como nós vemos a destruição das florestas e tudo mais. Mas, por fim, eu quero destacar também a docilidade refletida pela suposta alegria do povo brasileiro. É um resultado fatal da imposição opressiva ao longo do tempo. O povo não sabe reagir a isso, e as classes dominantes nem querem que eles saibam. Se divertem com os fantoches docilizados, repetindo que eles são felizes por serem pobres e não terem preocupações verdadeiras, porque quem tem preocupação, mais uma vez, são os ricos, né? Coitados. Então, lendo essa obra, a mensagem que vos deixo é que ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. E é somente quando os homens percebem a fragilidade dos opressores que eles agem em comunhão. Mas enquanto isso não ocorre, eles atacam e proporcionam que os oprimidos ataquem uns aos outros, almejando a libertação individual de cada um, o que nada mais é que se associar ao opressor. Como aquele funcionário que fofoqueiro que conta tudo pro chefe, por exemplo. Essa ação conjunta contra o opressor precisa se tornar praxis. Por isso precisa ser reflexiva e dotada de conhecimento da causa, para que a ação se sustente no tempo e não seja coibida ou cooptada por forças externas consideradas superiores. TE também é extremamente importante. Não é possível agir em nome dos oprimidos, pois isso seria transformá-los em massa de manobra. É preciso propagar a reflexão e o senso crítico, pois, como dito, não é possível salvar-se sozinho, simplesmente porque não estamos sozinhos no mundo.